Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma semana de Capital News, a rúbrica do podcast Capital Talks, onde revemos os 2 ou 3 principais artigos que saíram no nosso daily ao longo da última semana e explicamos de uma forma simples e descomplicada o que é que podemos aprender com eles. Antes de começarmos, uma rápida mensagem da XTB, o patrocinador desta rúbrica. Se não quiser sofrer golos, investe no treino. Ainda continua a fazê-lo. Por isso, se não quiser perder dinheiro em comissões, invista com o parceiro certo. Invista em ações e ETFs com a XTB. Escolha a XTB e invista em ações com 0% de comissões. Por isso já sabem, se querem começar a investir em ações, ETFs ou outros títulos de forma simples, rápida e barata, então abram conta na XTB e vão encontrar aqui na descrição deste episódio o link para a vossa abertura de conta. Começamos por um artigo que explora o potencial financeiro do país. Neste artigo que lançámos recentemente no Daily, fomos comparar aqui duas vertentes. Quanto é que os portugueses têm em depósitos à ordem e em contas a prazo e também qual é que é a capitalização bolsista do PSI, do Portuguese Stock Index, ou seja, do índice das 16 maiores empresas portuguesas cotadas em bolsa. Para quem não sabe, a capitalização bolsista é calculada agarrando no número de ações que estão em circulação, o que se chama free float, e multiplicando pela cotação dessa determinada ação. Obviamente, como as cotações vão variando todos os dias, a toda a hora, esta capitalização bolsista também vai variando, mas nos últimos meses tem-se mantido ali sensivelmente estável a rondar os 80 mil milhões. O outro dado fomos buscar à Pordata, uma das grandes fontes de informação que temos em Portugal para dados estatísticos de tudo e mais alguma coisa, e verificámos que em 2022 existiam sensivelmente 180 mil milhões de euros aplicados em contas à ordem e em contas a prazo, sensivelmente 90 mil milhões em cada um deste tipo de produtos. Ou seja, existem 180 mil milhões em depósitos a prazo e em contas à ordem e a capitalização bolsista do PSI é de sensivelmente 80 mil milhões. Isto significa que todo o dinheiro que está parado, digamos assim, nas contas à ordem e nas contas a prazo, seria suficiente para comprar mais ou menos 2,5 vezes todas as ações que se encontram em circulação dessas 16 maiores empresas portuguesas cotadas em bolsa. Eu acho que isto é um fator extremamente importante e interessante de estudar e de perceber um bocadinho melhor, porque na verdade em Portugal fala-se sempre que há pouco dinheiro, que os portugueses têm pouco dinheiro e é que por isso é que não há um desenvolvimento económico, é por isso que não há investimento, é por isso que não há crescimento, mas depois quando vamos olhar para estes dados as coisas parecem não bater propriamente certo. Imaginem o que seria se os portugueses utilizassem uma parte destes 180 mil milhões para comprar ações das empresas cotadas em bolsa. Imaginem o crescimento que isso daria às empresas, o financiamento, o dinheiro que existiria nessas empresas para crescerem, para se desenvolverem e que, obviamente, acabaria por trazer mais impostos para o país, mais postos de trabalho, mais crescimento económico e tudo isso. Obviamente, eu não quero dizer que tenham de ir todos a correr agora, a levantar as vossas contas poupança ou os vossos depósitos a prazo e comprarem ações do PSI só porque sim, ok? Obviamente que não é essa a ideia, mas aqui o grande desafio é pôr-nos um bocadinho a pensar onde é que estamos a colocar o nosso dinheiro. Será que não podemos optar, de vez em quando, com uma parte do nosso portfólio em empresas portuguesas ou em fundos que investam em empresas portuguesas, algum tipo de investimento que faça desenvolver o próprio país, em vez de estarmos sempre a olhar para fora? É verdade, vamos ser muito honestos, que as rentabilidades, por exemplo, do S&P 500, do famoso S&P 500, são muito superiores às rentabilidades históricas e, de certa forma, rentabilidades esperadas, são bastante superiores àquelas que nós temos de histórico e que podemos também esperar das nossas empresas portuguesas, mas ainda assim, será que o dinheiro é tudo e será que as rentabilidades são tudo? Eu não tenho uma resposta e, na verdade, aqui o grande desafio é pôr-nos um pouco a pensar se não poderemos utilizar uma parte do nosso património, uma parte do nosso dinheiro para investir nas empresas portuguesas, para investir no mercado nacional, contribuir assim para que elas se desenvolvam, para que elas cresçam e, consequentemente, o país também. O segundo artigo desta semana chama-se Desvendar as tendências dos índices do mercados financeiros. Fala-se muito de índices, fala-se muito do S&P 500, como acabámos agora de falar, ou do PSI ou de outro qualquer, mas neste artigo um convidado que nós tivemos explorou uma imensidão de dados para perceber o histórico, perceber as tendências, perceber as volatilidades, perceber a correlação e neste artigo nós partilhamos tudo isso, por isso nós aqui vamos fazer um pequeno resumo. Neste artigo foram então analisados uma série de índices de mercados acionistas, entenda-se, e qual foi a sua performance ao longo dos últimos 10 anos. Começamos pelo Nasdaq. O Nasdaq nos últimos 10 anos subiu, preparem-se, quase 500%. Isto é uma rentabilidade média anual a rondar sensivelmente os 16%.
Sabemos que, principalmente no último ano, empresas como a Google, a Nvidia, a Microsoft e outras desse género, muito por causa da inteligência artificial, que nós já abordámos aqui no episódio anterior, têm crescido muito, que obviamente empurram este índice do Nasdaq cada vez mais para cima, mas claramente que há aqui uma tendência que já vem muito antes da inteligência artificial, visto que estamos a olhar a um período de 10 anos, e há 10 anos toda esta questão da inteligência artificial era algo que não estava no nosso dia-a-dia, do qual nós não falávamos, e por isso claramente o índice tecnológico, as empresas da área ou do setor tecnológico claramente estão a liderar em termos de crescimento e desenvolvimento. O nosso conhecido S&P 500 nos últimos 10 anos valorizou a uma rentabilidade média anual a rondar os 11% e por isso muito em linha com aqueles tradicionais 10% que nós falamos muito. Mostra-se que esses últimos 10 anos foram um pouco melhores, lá está, muito impulsionados por estas empresas do setor tecnológico, mas vemos mais uma vez e por mais um artigo e mais dados que aquela média anual, aquela expectativa, digamos assim, dos tais 10% realmente se consegue manter mais ou menos estável ao longo dos anos. Esta última década até com um valor um bocadinho acima, muito impulsionado pela questão do setor tecnológico. Do outro lado do mundo, os índices Xangai e Hang Seng, respectivamente o índice principal chinês e o de Hong Kong, fecharam estes últimos anos em terreno negativo. Sabemos que situações como o Covid, obviamente, tiveram um impacto bastante grande na China, todas as tensões comerciais, a expansão maior até dos Estados Unidos em alguns setores, como por exemplo o tecnológico, acabaram por contribuir para que estes dois índices do mercado asiático estejam neste momento em terrenos negativos. No Brasil, o Bovespa, o principal índice acionista brasileiro, valorizou sensivelmente 6% ao ano ao longo dos últimos 10 anos. Estes 6% ao ano são sensivelmente o mesmo que o nosso PSI tem conseguido também nos últimos anos, se considerarmos toda a capacidade de dividendos que são gerados nas empresas portuguesas. Olhando para a Europa, o índice Stoxx 600, que reúne as 600 maiores empresas sediadas na Europa, rentabilizou sensivelmente 80% ao longo dos últimos 10 anos. Claramente o grande motor continua a ser a economia alemã e o índice DAX, o que reúne as maiores empresas alemãs, valorizou sensivelmente 160% ao longo destes últimos 10 anos. A economia francesa, obviamente, também uma das maiores do mercado europeu e, neste caso, aqui o índice CAC 40, ou que reúne as 40 maiores empresas francesas, rentabilizou nos últimos 10 anos um pouco acima dos 80%. Isto mostra que as economias europeias estão bem e recomendam-se de certa forma, mas também mostra que estamos bastante longe dos índices norte-americanos e que continua a confirmar-se os Estados Unidos enquanto principal economia do mundo, enquanto principal índice ou índices acionistas. Por isso, a Europa não está mal, mas claramente ainda há aqui um caminho muito grande se realmente queremos apanhar os Estados Unidos e fazer da Europa o motor económico do mundo. Um outro fator muito interessante é relacionado com a correlação, e a correlação, recordando para quem não sabe, a correlação é uma medida estatística que mede como é que duas variáveis se comportam, ou seja, quando uma variável sobe, o que é que acontece à outra, e aqui encaramos variáveis como sendo os vários índices. E o que é que nós confirmamos? Confirmamos que entre todos os índices existe uma correlação positiva, ou seja, quando um determinado índice mundial sobe, os outros também, mas se estivermos a comparar lugares diferentes do mundo, então essa correlação é bastante mais fraca. Naturalmente que o Nasdaq e o S&P 500, por exemplo, têm uma correlação enorme, ou seja, há uma subida praticamente de igual forma ou uma descida de igual forma, os índices europeus a mesma coisa, mas quando comparamos, por exemplo, o índice de Xangai com o Bovespa, por isso China e Brasil, existe uma correlação positiva, mas uma correlação bastante fraca. Isto mostra, acima de tudo, a importância da diversificação, e já falámos aqui muitas vezes sobre diversificação, e como estamos a ver, os mercados acionistas são muitos, comportam-se de formas diferentes, nem todos crescem ou decrescem no mesmo ritmo e daí ser extremamente importante nós diversificarmos os nossos investimentos e investirmos em diferentes classes de ativos, ações, obrigações, fundos de outra coisa qualquer, não interessa, mas também geograficamente. Estados Unidos, Europa, mercados asiáticos, mercados em desenvolvimento ou outra coisa qualquer. É cada vez mais importante nós diversificarmos. Ninguém sabe, é impossível saber o que é que vai acontecer no mundo, para que direção é que o mundo económico vai e por isso nós diversificarmos estaremos muito melhor preparados para enfrentar qualquer crise ou qualquer dificuldade. O terceiro artigo desta semana chama-se então 10 passos para investir em imobiliário. Este artigo foi escrito pelo João Gomes, que tem uma página e um site chamado Valor Imobiliário, que convidamos desde já a visitarem e conhecer os seus conteúdos que são de enorme valor. E então, neste artigo, o João partilha connosco a sua experiência e um guia, digamos assim, com 10 passos para investir em imobiliário. O
O primeiro passo é analisa as tuas finanças. Sabe exatamente como é que está o teu orçamento. Isto é uma coisa que nós também já falámos aqui muito. Antes de começar a investir em qualquer coisa, o imobiliário não é exceção. Devemos saber como é que estão as nossas finanças. Quanto é que ganhamos, quanto é que gastamos, onde é que gastamos, ter isso tudo perfeitamente dominado. Segundo passo, validar as oportunidades de financiamento. É verdade que é possível, eventualmente, nós juntarmos o dinheiro que precisamos para comprar uma casa. Também é verdade que é muito mais rápido e muito mais fácil se nos financiarmos. Também é verdade que neste último ano as taxas de juros têm subido bastante e hoje é muito mais difícil obter um financiamento do que era há um ano. Ainda assim, não é impossível. E por isso, neste segundo passo, a sugestão é contactarem um intermediário de crédito que vos possa aconselhar, que possa avaliar as vossas finanças, avaliar o vosso potencial negócio e perceber se têm capacidade de financiamento. Terceiro passo, obter a pré-aprovação do crédito, ou seja, através do intermediário de crédito ou do vosso banco ou outro banco qualquer, terem esta pré-aprovação e terem uma confirmação do banco que conseguem um financiamento de X mil euros, seja lá qual for o valor, porque isso vos vai orientar e saber muito melhor quais são os negócios onde vocês eventualmente podem investir. O quarto passo, as simulações dos encargos mensais. Comprar uma casa, seja para habitação própria ou para investimento, é muito mais do que a prestação. Não se esqueçam de seguro de vida, seguro multirriscos, condomínio, IMI, todos os impostos associados à compra, por isso não se esqueçam de todos esses custos, por isso façam a vossa simulação. A partir do momento em que já sabem até onde é que conseguem ir no preço de compra da casa e já têm uma ideia da prestação que isso vos vai dar, façam então as contas a tudo o resto. Quinto passo, analisar o mercado, perceber como é que o mercado está. O mercado está mais para arrendamento, está mais para revenda, há zonas que estão com mais procura do que outras. Como é que estão os preços, como é que estão as rentabilidades? Façam essas contas todas para começarem a perceber melhor onde é que o vosso investimento trará melhores rentabilidades. Sexto passo, pesquisar os imóveis nos portais imobiliários. Agora que já fizeram todas estas contas, já sabem muito melhor que tipo de imóveis é que procuram, zonas, rentabilidades, tipologias e tudo isso, é efetivamente começar à procura. Dediquem-se aos portais imobiliários, o Imovirtual, o Idealista, qualquer outro, até na verdade os OLX ou esses sites desse género também costumam ter anúncios. Estejam atentos, muitos destes sites dá para configurar alertas para estarmos constantemente a receber novos contactos de novos imóveis que surjam no mercado e por isso pesquisar é então este sexto passo. Sétimo passo, calcular os rácios de rentabilidade. Agora que já têm o imóvel mais em vista, perceber se aquelas contas que fizeram inicialmente estão ou não a bater certo com aquilo que vocês estavam à espera e com aquilo que faz sentido para vocês. Ponto número 8, marcar visitas. Agora que já fizeram todo este trabalho, marquem visitas para aqueles 3, 4, 5 imóveis que realmente cumprem os vossos requisitos. Não vale a pena andar a ocupar muito tempo vosso e de consultores imobiliários ou de proprietários, de vendedores, se aquilo não bater certo, ok? Por isso, obviamente, visitem imóveis que batam certo com as vossas contas, mas também visitem aqueles que eventualmente, se conseguirem negociar o preço de compra, também entrem dentro dos vossos requisitos. Por isso, façam as contas todas, façam a análise toda e só depois comecem a visitar os imóveis que se enquadrem nos vossos objetivos. Nono passo, apresentar propostas. A estes que foram visitar, de certeza que metade deles se calhar acabaram por não interessar por algum motivo, os outros sim, ou um deles sim. Levem as vossas contas feitas e as vossas contas na vossa cabeça, principalmente se for um imóvel onde vocês digam que se forem menos 10 ou 20 mil euros de preço de compra, aquilo faz sentido. E estejam preparados para, no dia em que fazem a visita, falarem com o consultor ou com o proprietário, com o vendedor e dizer, eu até tenho interesse, mas a minha proposta é X. Por isso, levem esses números na vossa cabeça, levem tudo muito bem calculado para que aumentem a vossa probabilidade de sucesso. E o 10º passo, formalizar o negócio. Assinar o CPCV, muita atenção às condições desse contrato de promessa de compra e venda para vos proteger da melhor forma, tanto a vocês como ao vendedor naturalmente. Garantam que as coisas estão todas contratualizadas, que têm todas as condições descritas, que não se atravessam em bom português com algo que depois eventualmente podem não cumprir e isso vos trazer algum tipo de problemas. Por isso, o passo final, formalizar, assinar o CPCV, depois fazer a escritura, fazer a compra efetiva, pagar os impostos que há a pagar e passar do papel ou do Excel onde vocês fizeram todas aquelas contas à realidade. E terminamos assim mais uma semana de Capital News. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto ou o vosso comentário na plataforma onde estiverem a ver ou ouvir este episódio. Se tiverem alguma sugestão de temas que queiram partilhar connosco, não tenham qualquer problema, enviem-nos uma mensagem nas redes sociais, um e-mail ou qualquer outro contacto e nós teremos todo o gosto em falar convosco e saber onde é que podemos ajudar. Muito obrigado e até à próxima.